Continuando a conversa sobre fisiologia vegetal, o papo de agora é a respeito de transpiração, né? Transpiração, gente, vai ser a perda de água pela planta na forma de vapor. E, gente, de modo geral, o objetivo da transpiração, exatamente, regulação térmica, né? Eliminação de calor, exatamente para poder evitar que a planta assuma grandes temperaturas. Ah, propósito, né? Com o processo de transpiração, você pode baixar a temperatura da planta entre 10 e 15 graus Celsius. É por isso, moçada, que debaixo da árvore, a sombrinha da árvore, sempre a gente tem a temperatura mais amena do que fora da sombra da árvore, né? Mesmo você dentro da sua casa e debaixo da árvore, a temperatura parece mais baixa. Parece não, ela é mais baixa, graças à atividade de transpiração da planta. Ela perdendo água na forma de vapor, pode reduzir a temperatura na planta entre 10 e 15 graus. O que quer dizer que no meio, baixa um bocadinho a temperatura, né? Super agradável a temperatura lá, debaixo de uma árvore. Além de você ter o papel de eliminar calor, né? Regulação térmica, também tem o papel de promover a subida de seiva bruta. Aquele lance lá da tensão, coesão de Dixon, que é a tensão que vai puxar a seiva bruta para a seiva bruta subir, exatamente começa graças à atividade de transpiração. Então, claro que a atividade primordial, a função primordial é eliminar calor, mas também promover lá a subida de seiva bruta. Gente, quando a gente fala em transpiração, na verdade na planta, nós temos duas versões da transpiração. Existe a chamada transpiração cuticular, a transpiração cuticular através da cutícula. Ô Landinho, mas da cutícula não é aquela camada impermeabilizante na epiderme da planta? É, a cutícula é a camada impermeabilizante. 100% de eficiência. A gente se referir à evaporação na planta, é a transpiração cuticular, que acontece naturalmente através da epiderme da planta, né? A cutícula é um componente da epiderme. Ela corresponde a algo em torno de 5 a 10% da transpiração. 5 a 10% da água perdida pela planta é através da transpiração cuticular. Algumas ideias interessantes. Isso aqui não é regulável pela planta, ou seja, a planta é incapaz de controlar isso. Ela não tem como aumentar ou diminuir a transpiração cuticular, não é regulável pela planta. Isso aí é constante para uma certa temperatura. Em outras palavras, quando a gente fala em transpiração cuticular ou evaporação, não depende da vontade da planta, a planta não regula isso, e ela é constante. Constante assim, né? Para uma certa temperatura, claro, se você aumenta a temperatura, tendência a aumentar a perda de água por evaporação. Se diminui a temperatura, a tendência é diminuir a perda de água por evaporação. Agora, não depende da planta. Não depende da planta. Constante por uma certa temperatura. Existe a transpiração estomática, né? A transpiração estomática, ela é a transpiração propriamente dita. Em outras palavras, quando alguém falar numa questão em transpiração, tu já vai subentender que é a transpiração estomática. Se alguém quiser falar de transpiração cuticular, o cara vai ser bem detalhista na questão. Transpiração cuticular. Então ele vai deixar explícito, transpiração cuticular. Se o cara falar só em transpiração, transpiração subentende-se que é a transpiração estomática. Transpiração estomática acontece também pela epiderme, né? Mas assim, especificamente através dos estômatos da epiderme. E, gente, vai ser algo em torno de 90 a 95% das perdas de água por transpiração. Então, de longe, é a principal maneira da planta eliminar água, da planta eliminar calor, promover a subida de seiva bruta. Ah, isso aí é regulável pela planta. Como é que a planta consegue regular isso? Simplesmente através da abertura ou fechamento dos estômatos, né?
através de abertura ou fechamento lá dos estômatos. Sendo, né, gente, que a gente lembra para vocês de maneira super resumida como é que funciona lá o estômato, depois eu descrevo ele de modo mais detalhado. Estava comentando que o estômato é constituído de duas células. Normalmente, essas células apresentam a forma de rim, e elas são chamadas de células guarda ou células estomáticas, né? Células guarda ou células estomáticas em forma de rim reniformes, e as únicas células clorofiladas na epiderme. Afinal de contas, né? A epiderme da planta, ela é aclorofilada, aquela história de que o excesso de luz destrói a clorofila. O excesso de luz destrói a clorofila e a epiderme é a camada mais exposta à luz, então a clorofila é destruída. Sendo que nas células guarda nos estômatos, a clorofila é destruída, ela fabrica de novo. A clorofila é destruída, ela fabrica de novo. Ela tem que manter uma atividade metabólica bem alta para conseguir fabricar a clorofila novamente o tempo todo. Mas ela precisa ser clorofilada, porque a clorofila, a fotossíntese é fundamental nos mecanismos de abertura dos estômatos, né? Sendo que o buraquinho do estômato é exatamente o ostíolo, né? As células guarda, né, delimitam o ostíolo, o orifício do estômato. Nesse caso, pessoazinhas, pode ser aberto ou fechado para aumentar ou para diminuir a transpiração. Cuidado, que o estômato, além do papel de transpiração, ele tem outro papel que eu diria que é ainda mais importante, né? Os estômatos, eles vão ter exatamente função de transpiração, beleza. Só que tem coisa mais importante do que isso. Papel principal, exatamente, trocas gasosas. Ou, mais precisamente, a captação de CO2 para que você faça fotossíntese.